calendário dos aniversariantes, novembro 2024. Encontrei as citações abaixo em página do Pensador, atribuídas a Fernando Pessoa. Embora tenha gostado delas, achei-as no mínimo contraditórias, pois o pouco que sei sobre ele, que nasceu e faleceu em Lisboa em 13 de junho de 1888 e 30 de novembro de 1935, respectivamente, me faz acreditar que alguém estava tentando extrair do pensamento dele afirmações que talvez nunca tivesse pronunciado ou escrito. Dramaturgo, tradutor, crítico e ensaísta, Fernando Pessoa escreveu textos de vários gêneros, mas foi através da poesia que ficou conhecido internacionalmente. Desempenhou várias ocupações ao longo da vida, dono de uma tipografia, correspondente comercial, publicitário, astrólogo e comentarista político, entre outras, mas não encontrei nenhum texto oficial que desse credibilidade a essas citações. Sonhe com as estrelas, apenas sonhe. Elas só podem brilhar no céu. Não tente deter o vento. Ele precisa correr por toda parte. Ele tem pressa de chegar, sabe-se lá onde. As lágrimas não a seque. Elas precisam correr na minha, na sua, em todas as faces. O sorriso, esse você deve segurar. Não o deixe ir embora. Agarre-o. Persiga um sonho, mas não o deixe viver sozinho. Alimente a sua alma com amor. Cure suas feridas com carinho. Descubra-se todos os dias. Deixe-se levar pelas vontades, mas não enlouqueça por elas. Abasteça seu coração de fé. Não a perca nunca. Alargue seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-as. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Circunda-se de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada. Citações que eu tenho dúvida se são realmente dele, de Fernando Pessoa. Chegou a vez agora dos aniversariantes de novembro contarem pra gente aquela história marcante e inesquecível.
Oi, tia. Nossa, difícil, viu? Essa tarefa. Pensar numa história. Olha, eu estou fazendo um esforço aqui, a única que vem, assim, muito forte, é uma história não tão distante, mas também não é muito recente, é de 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. O Vitor, meu filho, tinha passado um período longo fazendo vestibular para o sonho dele, que sempre foi medicina, e aí chega a pandemia e aquela situação caótica que todos nós vivemos. Eu acabei me envolvendo num trabalho voluntário de atender online as pessoas que estavam nos atendimentos, nas UPAs, nos prontos-socorros, nos hospitais. Então eu fazia um atendimento de acolhimento psicológico com o pessoal que estava no trabalho de cuidar de quem estava morrendo. Eu estava muito mobilizada com as histórias que eu ouvia, o cenário brasileiro dos negacionistas destruindo cada vez mais as possibilidades de cuidado, enfim. E eu virei para o Vitor no final do ano, na hora das notas e tal, eu falei, olha, chega, você vai pegar essa nota do Enem e você vai ser feliz, porque a vida é muito curta e nenhuma escolha pode custar a felicidade da gente, né? A alegria de viver. Aí foi que ele entrou em segundo lugar em fisioterapia na Unifesp em Santos e primeiro semestre ainda foi online, eu acho que metade do segundo ainda estava online, mas a gente falou, olha, vamos mudar para Santos antes que abra tudo, porque depois a gente não vai achar lugar para morar, vai ser mais difícil, tal. Enfim, ele se mudou para Santos e estava lá morando em Santos, já fazendo o segundo ano de faculdade de fisioterapia na Unifesp, né, na Federal, mas estava super feliz, envolvido com a faculdade, uma faculdade pública, uma das melhores do Brasil, super envolvido, tal. Mas assim, aquela coisa, o olho dele não brilhava e mãe percebendo que o olho não brilhava, um pouco preocupada com aquilo, mas é ciclo básico, início de curso, né, é assim mesmo. Aí eu recebi uma mensagem que podia usar a nota do Enem para entrar em medicina em Bragança Paulista, que é uma faculdade muito respeitada, de muitos anos, não é uma faculdade, é uma faculdade de tradição, né? Privada, mas de tradição. Eu falei com ele, né? Falei, aconteceu assim, assim, assim. A nota do Enem é super alta, né? Porque isso era uma coisa que ele sempre dizia, né? Ele entraria em qualquer curso que ele quisesse, em qualquer lugar, mas não na MED, né? Nota é super alta, você entrou em segundo lugar na Unifesp, poxa vida, né, será, tal, ele, mas está tudo resolvido, está tudo sim. Resumo, conversei um monte com ele, desligamos o telefone sem uma conclusão, se eu faria a inscrição dele ou não. E eu estava lá na clínica, entre um atendimento e outro, tal, quando eu falei com ele, aí raramente minha mãe vai ao consultório, né? Naquele dia ela passou no consultório, era um dia de manhã, provavelmente uma terça ou uma quinta, porque são dias que ela tem compromisso na rua. Ela passou por lá e eu falei assim, nossa, que delícia, veio tomar um café comigo, tal. Aí peguei, fiz um café, servi um café para ela e ela olhou para mim e falou assim, o que você tem? Você tá esquisita. Aí eu ri, né? Que eu falei assim, mãe é um bicho que realmente tem que ser estudado, e né? Aí eu virei e falei assim, não tem nada, não, eu só desliguei o telefone agora com o Vitor, tal, não sei o que eu faço, o que foi. Aí contei para ela falou assim, quanto que custa a inscrição? Eu falei assim, não mãe, a questão não é essa, custa tanto, mas não é essa, que eu não sei se eu faço, se eu não faço, porque... Aí ela virou e falou assim, olha, eu raramente tenho dinheiro na minha carteira, papel, moeda, mas eu tenho exatamente essa quantia, tá aqui, vai lá e faz. Aí eu fiquei super assim, impactada com aquilo, resumo fiz. Aí passou, isso devia ser, sei lá, abril de 22. Aí eu fiz inscrição, passou e o Vitor veio para casa. Depois disso, em algum feriado, sei lá, se Corpus Christi, alguma coisa assim. Aí eu virei e falei, filho, lembra aquele dia que a gente falou assim, assim, assim? No fim aconteceu, a vovó passou lá, tal, eu fiz. Ele, você fez? Eu falei assim, filho, fiz, né? Nossa, mas e agora? Eu falei assim, agora nada, desencana, sossega, toca a tua vida. O resultado é só 5 de julho, tal, não se preocupa com isso. Aí passou, o 5 de julho chegou,
E aí eu me dei um estalo, estava com a minha secretária, falei, vamos ver as coisas, como que tá, começo de mês, o que tem que organizar, porque é 5 de julho, eu nunca falei 5 de julho, eu lembrei na hora, aí eu falei, vamos ver, né? Aí, como boa senhora do século XX, duvido da internet, eu não confio muito nesse negócio, telefonei lá, aí a pessoa atendeu, né, óbvio, lá na faculdade, aí eu falei o que era, que eu queria saber, o nome, CPF, nome completo e tal. Aí ela virou e falou assim, o que a senhora é dele? Eu falei assim, eu sou mãe. Ô, minha senhora, parabéns, seu filho passou em 3º lugar na medicina de Bragança. Tia, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, fiquei assim completamente sem chão. Aí eu falei assim, moça, mas e agora? O que faz? Aquela sensação que você corre atrás de uma coisa, a hora que chega você não sabe, né? Ela, não, a senhora fica tranquila, a senhora, era uma terça-feira, a senhora tem até quinta-feira para pagar a matrícula, né? E foi assim, eu acho que essa é uma história muito bonita. Aí falei com o Vitor, obviamente, ele levou um susto, né, um impacto, e ele falou, o que eu faço? Não, você não faz nada, você pensa, você tem até quinta-feira para avaliar, se você quer continuar em Santos fazendo fisioterapia na Unifesp, ou você quer ir para Bragança fazer medicina, né? Ele olhou e falou assim, nossa mãe, mas, e assim, todo sem muito, assim, no contrapé, né? Eu falei, filho, agora, se você não for fazer, é porque você não quer, não é porque você não passou. Aí, preocupado, por ser particular, eu falei, não, isso a gente dá um jeito, e vamos fazer, isso não é motivo, a questão é se você quer ou se você não quer. Aí, dali 1h30 depois, a gente se falou de novo no telefone, ele falou, mãe, se eu não for, eu vou me arrepender o resto da minha vida. Eu falei assim, eu também acho isso, mas quem tem que decidir é você, não sou eu. E ele está lá até hoje, está lá já no 5º semestre, no 3º ano de faculdade, muito feliz, super assim, olho brilhando, super implicado, super envolvido, assim, feliz. Eu acho que essa que é a história, tia. Um beijo. Mas Olá, amigos. Olá, Regina. Sou Cacilda. Oi, Regina, só você mesmo. Ao pedir uma história que marcou minha vida e fez voltar a 50 anos atrás. Há 57 anos, justamente o ano em que meu marido e eu estávamos nos preparando para casar. Foi quando resolvemos levar alguns convites para nossos familiares que moravam numa cidade vizinha. Chegando lá, papo vai, papo vem, cafezinho daqui, bolinho dali. Fomos até uma área externa da casa em que estávamos e lá tinha um belo cavalo. Eu sempre tive medo de animais grandes, como o boi e o cavalo. Talvez pelo tamanho ou algum trauma de infância que não me lembro. As pessoas que lá estavam perceberam a minha fragilidade por não querer me aproximar do animal, então começaram com uma brincadeira me desafiando a montar no cavalo. Vai daqui, vai dali. Meu marido, que na época era o meu noivo, insistiu tanto, dizendo que meu medo acabaria se eu conseguisse montar no cavalo. Então foi pela empolgação de todos que resolvi aceitar. O cavalo estava sem arreios, só com uma corda para direcioná-lo. Amigos, não me esqueço até hoje.
Quando estava tentando me equilibrar sobre o corpo liso do cavalo, meu marido então, meu noivo na época, deu um tapa na anca do cavalo, que saiu em disparada. E não tinha como me equilibrar sobre aquele lombo liso do cavalo. Gritei muito, xinguei muito, e meu desejo naquele momento era desistir do casamento. Foi muito difícil voltar atrás e continuar com os preparativos para o nosso casamento. Enfim, casamos. Essa história foi tão marcante que até hoje tenho pânico só de me aproximar de um cavalo. Acho animais lindos e inteligentes, além de muito prestativos, mas longe, bem longe de mim. Vou aproveitar esse áudio para apresentá-lo para meus familiares, meus filhos, minhas noras e minhas 2 netas, para terem conhecimento dessa história que me marcou muito. Obrigado, Regina, por essa oportunidade. Beijos a todos. Você quer que eu fale de uma história inesquecível? Então eu vou contar que em 2023 eu fui na Enflor, em Olambra. E aí eu tinha colocado um tênis perto da porta-janela, porque eu ia sair no outro dia bem cedo. Vesti o tênis e fui. Nós fomos de carro, Celso foi dirigindo. Quando nós chegamos lá, eu comecei a andar, eu senti uma agulha no meu pé, como se tivesse 10 centímetros, sabe? Uma agulhada. Aí o Celso falou, vamos ver o que é. Eu falei, deixa eu tomar um chá, depois eu vejo. Daí eu tomei uma xícara bem grande de chá, e me sentei. No que eu tirei o tênis, fui ver o que era nada mais, nada menos do que um escorpião. Então, eu fui da minha casa até Olambra com um escorpião vivo no meu pé. Sabe o que é isso? Nisso passou uma enfermeira, me levou para a médica que tinha lá, e ela me mandou para o pronto-socorro de lá, né, de pronto atendimento de Olambra. O médico mandou fazer um exame de sangue, mas eu não podia sair de lá, eu tinha que esperar 3 horas. Aí eu falei, bom, já que eu vou ficar 3 horas, eu posso ficar pior e morrer, então eu vou passear e ficar vendo as flores, né? Aí eu fui, então, ver as flores, fiquei 3 horas, aí eu esqueci até da picada, né? Porque eu passei muito bem, graças a Deus, né? Porque eles queriam me mandar para tomar soro lá em Campinas, na Unicamp, se fosse o caso mais grave. Aí que eu fiquei apavorada, né? Porque o soro eu tenho aqui a 50 metros da minha casa, né? Em Americana. Mas eu não podia sair de lá. Daí, quando deu as 3 horas, eu voltei para o médico, ele disse que eu estava bem, que eu podia voltar para a Americana. Mas, enquanto eu esperava essas 3 horas, eu falei para o Celso, eu vou lhe fazer uma brincadeira, eu vou falar assim para... falava assim para uma pessoa, se você adivinhar o que aconteceu aqui comigo há 10 minutos atrás, eu te dou 8.000 euros.
mas ninguém acertou, sabe? Todo mundo agradeceu, falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei em escorpião na minha casa, porque faz 40 anos que eu moro aqui e eu nunca vi um escorpião aqui. Então, jamais passou pela minha cabeça encontrar um escorpião, né? Mas depois eu fui avisar os vizinhos e eles me contaram que todos tinham achado na casa deles, né? Só eu que não. Eu acho que foi algum bicho noturno que derrubou na varanda e na porta-varanda ele entrou, né? Graças a Deus que foi só isso. Mas a minha sobrinha, que é médica, disse que o estrago é bem grande, viu? Eu tive muita sorte. Um abração. Espero nunca mais encontrar escorpião. Escorpião aqui em casa é só a minha filha, que é do signo de escorpião. Um abraço, Regina, muito obrigada, viu? Escorpião aqui em casa é só a minha filha, que é do signo de escorpião. Eu vou contar do meu jeito, embora não seja uma história minha e sim da Ana Cândida, a aniversariante do dia 21 de novembro do grupo das normalistas de Sorocaba. Por isso mesmo, a narrativa que ela escolheu faz referência a alguns desses 21 de novembro. Uma festa que era para ser só dela, a festa surpresa e outra festa que não lembraram dela. Quando criança, a única comemoração que ela lembra foi em 1956, quando ela tinha 6 anos. E ela fala: minha mãe resolveu fazer uma festinha comemorando o dia 21, 23 e 25, o meu nível e o dos outros 2 irmãos mais velhos. Quando falou que seria só para os de casa, pois não faria muitos doces, meu irmão mais velho que eu, 2 anos, falou: se vira, convidei a rua toda. E é lógico que minha mãe se virou, né? Muita criança na festa, que acabou sendo desse irmão e não minha. Contei esse fato para as minhas amigas do ônibus da faculdade de Tatuí, salientando que nunca tive uma festa de aniversário. E qual não foi minha surpresa quando em 21 de novembro de 72 fizeram uma super festa para mim na volta da faculdade, com batucada e tudo. Fiquei muito feliz, pois não esperava essa demonstração tão grande de carinho. Foi essa a minha primeira festa, aquela que toda criança sonha. Já em 75, esperei uma festa que não aconteceu. Dava aulas em Americana, no Dilecta Seneviva Martinelli, e tínhamos o HTPC na quinta-feira antes do período da tarde. Era novembro e comemoraríamos o dia dos aniversariantes do mês justamente no meu aniversário. Fui toda feliz para a escola esperando ser homenageada, lógico. Qual não foi minha surpresa quando após os estudos desse dia, com uma linda mesa posta, anunciaram os aniversariantes. Diretor, 2 dias antes. Coordenador, alguns dias depois. Um colega professor, no começo do mês. E eu? Meu nome não constava lá. Pensei até ser uma brincadeira estranha, mas aceitei. Abracei a todos, comemos e a festa terminou. Dei minhas aulas do dia e fui com uma colega para outra escola. Ela morava no caminho, mas fazia questão de me levar. A turma era muito carinhosa e prestativa comigo. No caminho eu resolvi contar a ela
que era o meu aniversário. Sabia, amiga, que hoje eles comemoraram o aniversário de um monte de gente lá e esqueceram do meu? É hoje, 21 de novembro, e ninguém lembrou disso. Ixi, ela levou o maior susto e à noite contou às colegas o vexame que deram. Gente, no dia seguinte, os colegas me receberam com muitos abraços e pedidos de desculpas. E é lógico que desculpei e aceitei tudo numa boa, né? Essa manifestação de carinho para mim foi melhor que a comemoração. Se fosse há alguns anos, choraria muito, pois era muito chorona e sentida. Não é mesmo, Maria Olívia? Você lembra disso? Oi, Regina, tudo bom, querida? Vamos lá, Regina, vou tentar. Eu tenho uma dificuldade nisso, mas, bom, eu tenho um verdadeiro pavor de barata. E a gente fica, às vezes, cuidando, ficando com os netos para dar uma força. E numa dessas vezes eu estava com a minha netinha aqui em casa, ela com 7 anos, e aí nós estávamos na sala, um calor danado, ela falando de barata, e eu, para, Clara, pelo amor de Deus, não sei o quê. E ela tirando sarro da minha cara. Eu sei que entrou uma barata imensa, voadora, estava na cortina. Eu não tive dúvida. Oh, não! Eu dei ordem para ela matar a barata. Eu falava, mãe, Clara, mata a barata, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. E ela se ralava de rir. E eu em pânico total. E eu mandando uma criança de 7 anos matar a barata. Assim, consegui depois reunir forças e dei um jeito na barata, mas foi demais eu dando ordem para uma criança de 7 anos matar a barata. E ela rindo, porque ela parecia o avô dela. Ria e tirando o sarro da minha cara. Essa foi uma historinha rápida que me lembrei. Um beijo, querida. Fique com Deus. Oi, Rê. Pensando em histórias engraçadas ou inesquecíveis, eu tenho vários episódios e eu vou te passar alguns. Hoje eu vou te passar um da minha infância. Eu sou pontepretana, de carteirinha, desde pequena, por influência do meu avô paterno, Otávio, e do tio Sérgio, o irmão caçula do meu pai. Sempre que tinha jogo da Ponte, eu ia com eles para o campo, eu e meu irmão. E era aquela farra, né? Era pipoca, sorvete, amendoim torrado. E não tinha um domingo que tivesse o jogo que a gente perdesse. Meu avô levava a gente direto. Então, toda vez que eu estou assistindo o jogo da Ponte, até hoje, mesmo ela estando na 2ª divisão, mas ela volta um dia para a 1ª, eu vejo até o lugar que eu sentava com meu avô e com meu tio. Eu me lembro de eu gritando, falando o nome dos jogadores. E teve jogadores que me marcaram muito também, que eu gostava de ver jogar. E é uma coisa assim, você não esquece. As jogadas, os gols. Era muito bom poder ir no campo com meu avô. Isso eu sinto saudades e ficou uma coisa muito guardada para mim, é uma coisa inesquecível. Ponte Preta vai pro campo
pra mostrar o seu valor. Outro fato, tudo da minha infância. Eu venho de família simples, meus pais eram professores do estado, mas nas férias de janeiro, o meu pai sempre fazia um sacrifício e levava a gente para passar uma semana na Praia Grande. Ele alugava um kitnet e a gente ia. E o inesquecível eram os carros que a gente tinha, né? Porque era sempre carro, assim, vamos dizer, aqueles carros que Deus conduz, né? E eu lembro da perua Kombi. A perua Kombi, ela era branca e quando a gente ia, era uma verdadeira mudança. E o bercinho da minha irmã desmontado dentro da perua. E a panela de pressão, e as malas, e as cadeiras. Olha, não sei como que cabia a gente dentro do carro. E quando a gente começa a lembrar dessas férias que a gente tinha, eu, meu irmão, a minha irmã, na época minha mãe também, a gente dava muita risada, mas muita risada, porque depois se tornou pra gente engraçado, né? Porque o sacrifício que era feito, e hoje a gente, graças a Deus, quando vai pra praia, já não precisa carregar tanta coisa. Oi, Regina. Uma lembrança que eu tenho, melhor, são algumas lembranças dos passeios que nós fazíamos nas formações continuadas para São Paulo. Uma vez a gente foi no Museu Dinâmico, outra vez da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. São boas lembranças. E por quê? Eu acho que eram momentos, espaços que nós melhorávamos nossa integração. Além de diversão também, de conhecimento, mas eu acho que eram momentos para uma integração melhor do grupo. Isso tornava as relações mais leves, mais gostosas. São boas lembranças desses momentos. Tive vários momentos bons naquela escola maravilhosa, no Cristiano Osório, e com aquela turma fantástica. Mas o que eu gostaria de destacar são esses, de outros, vários que poderíamos estar falando. Um beijo, Regina, e obrigado pelo calendário.